Na história, poucos líderes receberam tanta veneração e deferência quanto Marco Aurélio, o imperador romano. Durante seu reinado, ele conseguiu unir autoridade e filosofia de uma maneira única. Ele é amplamente conhecido como um dos principais filósofos estoicos, e seus escritos, principalmente as meditações em seu diário pessoal, oferecem um raro vislumbre da mente reflexiva de um homem que governava um vasto império. O estoicismo, uma escola de filosofia helenística fundada em Atenas, enfatiza a importância da virtude pessoal e da sabedoria como o caminho para a verdadeira felicidade. Ensina o desenvolvimento do autocontrole e da coragem como meios de superar emoções prejudiciais. A filosofia estoica não se limita apenas a orientar o pensamento, mas também a ação. No caso de Marco Aurélio, esses princípios não eram apenas conceitos filosóficos abstratos contemplados durante horas silenciosas da noite. Eram diretrizes pelas quais ele vivia. Enfrentou inúmeros desafios ao longo de seu reinado, incluindo guerras, surtos de doenças e agitações políticas. Suas respostas a essas crises eram fundamentadas nos princípios do estoicismo, caracterizadas por um equilíbrio entre emoção e lógica e uma adesão consistente à virtude moral. O legado de Marco Aurélio é um testemunho de como o estoicismo, quando genuinamente incorporado, não só pode levar a uma vida de realização pessoal, mas também pode conquistar o respeito sincero dos outros. Neste vídeo, exploraremos os ensinamentos estoicos de Marco Aurélio e os princípios que revelam como alguém pode conquistar o respeito, não apenas como imperador, mas como ser humano. Fundamentos do respeito. Embora Marco Aurélio tenha detido um poder imenso como imperador, ele enfatizou de forma constante a importância do caráter e das virtudes pessoais em relação à autoridade de posição. Ele tinha plena consciência de que o respeito genuíno não se origina de títulos ou coroas, mas desde o princípio, da essência do caráter de alguém. Para compreender verdadeiramente como Marco Aurélio conquistou o respeito, é essencial, antes de tudo, compreender as virtudes fundamentais do estoicismo: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Para Marco Aurélio, a sabedoria não se limitava a atividades intelectuais, mas estava intrinsecamente ligada à capacidade de discernir o que é genuinamente valioso na vida. A sabedoria permite julgar corretamente e agir de acordo com tais discernimentos. No entanto, a sabedoria por si só é insuficiente sem a coragem de agir em conformidade com as convicções. Para Marco, a coragem não era apenas uma bravura física, mas uma coragem moral para fazer o que é correto, mesmo quando confrontado com adversidades. Sua liderança durante as guerras romanas e seus sacrifícios pessoais durante as crises mostraram sua coragem, não como um guerreiro, mas como um líder que colocou o bem-estar de seus súditos em primeiro lugar. A justiça no estoicismo transcende questões jurídicas. Ela enfatiza a importância de tratar todos com equidade e bondade, independentemente de seu status. Marco Aurélio frequentemente ressaltava a interconectividade da humanidade, afirmando que o que fere a colmeia fere a abelha. A temperança, talvez a virtude mais pessoal de todas, fala de autodisciplina e controle. Para Marco, a temperança era uma forma de harmonizar os desejos com o que é moralmente correto e benéfico para a comunidade. Em seus escritos, ele frequentemente aludia à ideia de se abster de indulgências excessivas, seja nas emoções, ações ou desejos. Marco Aurélio não apenas pregava essas virtudes, ele as vivia. Foi através de sua aderência firme a esses princípios que ele conquistou respeito, não apenas como imperador, mas como indivíduo. Aqueles ao seu redor viram um líder que praticava o que pregava, mostrando que o respeito verdadeiro não pode ser imposto ou exigido. Ele deve ser conquistado. Ao longo de sua vida e ações, Marco Aurélio estabeleceu um exemplo atemporal para líderes e indivíduos de todas as idades. Controle emocional. O controle emocional é a pedra angular do estoico, Marco Aurélio uma vez escreveu. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará toda a força de que precisa. O domínio emocional desempenhou um papel fundamental na maneira como Marco Aurélio conquistou o respeito. Em vez de permitir que eventos externos ditassem suas emoções, ele acreditava em manter uma compostura calma, demonstrando força em meio à volátil e frequentemente imprevisível paisagem da Roma antiga.
Líderes naquela época frequentemente enfrentavam crises, mas Marco Aurélio, com base em seu treinamento estoico, demonstrava uma capacidade incomparável de permanecer composto. Isso não era simples indiferença, mas sim uma escolha consciente de responder em vez de reagir, evidenciando sua profunda compreensão do estoicismo. Ao não permitir que as emoções interferissem em seu julgamento, ele conseguia tomar decisões objetivas e racionais. Esse comportamento não apenas lhe garantiu o respeito de seus conselheiros no Senado romano, mas também da população em geral, que via nele uma figura de estabilidade em tempos tumultuados. Para os estoicos, as emoções não são inerentemente ruins, mas quando não estão sob controle, especialmente aquelas originadas por fatores externos, podem levar a ações irracionais. Ao dominar suas emoções, Marco Aurélio transmitiu uma profunda força de caráter, destacando que o verdadeiro poder não reside no mundo exterior, mas sim dentro de nossa própria mente. Assim, Marco nos ensina uma valiosa lição sobre respeito. Este não depende apenas da posição que alguém ocupa, mas do caráter que demonstra, com o controle emocional estoico não sendo apenas benéfico para o bem-estar pessoal, mas uma chave para obter respeito verdadeiro e duradouro. Empatia e compreensão. A compaixão e a empatia, que envolvem ver o mundo através dos olhos dos outros, desempenham um papel essencial na história de Marco Aurélio. Embora o imperador estoico tenha enfatizado a força interna e o autocontrole, ele também ressaltou a importância de compreender e demonstrar empatia pelos outros. Com uma profunda consciência das diversas experiências que moldam a vida de cada indivíduo e considerar as dificuldades que os outros podem enfrentar, Marco Aurélio buscou cultivar a paciência, reduzir o julgamento e desenvolver uma compreensão genuína. Mas por que ele acreditava que a compaixão era um caminho para o respeito pelas pessoas? Simplesmente porque valorizar aqueles que se esforçam para entendê-los demonstra que o respeito não é apenas um produto de admiração superficial, mas frequentemente surge de um profundo sentimento de apreço. Quando alguém investe tempo para ver o mundo a partir da perspectiva do outro, constrói conexões enraizadas em mútuo respeito. Respeito envolve transcender a si mesmo. Ao fazer isso, cria laços autênticos e duradouros. Num mundo onde as diferenças podem frequentemente levar a mal-entendidos, o lembrete de Marco Aurélio para se aproximar dos outros com compaixão e mente aberta é ao mesmo tempo atemporal e profundamente necessário. Através da empatia, não apenas enriquecemos nosso próprio entendimento, mas também abrimos o caminho para o respeito genuíno pelos outros. Em busca do saber. Marco, além de ser um imperador com vastos territórios sob seu domínio, mostra em seus escritos ser um homem profundamente comprometido com a exploração intelectual e o desenvolvimento pessoal. Em suas meditações, Marco Aurélio frequentemente recordava a si mesmo de não perder tempo discutindo o que faz um homem bom. Esta não era apenas uma declaração, mas sim um chamado à ação, destacando o princípio estoico de que o verdadeiro respeito e honra não se originam de validações externas ou elogios dos outros, mas sim da busca incansável de autoaperfeiçoamento. Em uma época em que muitos líderes preferiam rodear-se de aduladores e bajuladores, Marco Aurélio optou pela companhia de estudiosos, filósofos e pensadores. Ele estava mais interessado em desafiar seu próprio entendimento e expandir seus horizontes do que em se entregar ao conforto da autoindulgência. Essa característica é particularmente notável considerando o imenso poder e status que ele detinha. Sua priorização do conhecimento sobre elogios transmitiu uma mensagem estoica essencial. O respeito frequentemente é uma consequência natural da curiosidade genuína e do compromisso com o crescimento pessoal. Quando nos empenhamos em nos aprimorar, não apenas conquistamos a admiração daqueles ao nosso redor, mas também cultivamos um respeito próprio. Essa abordagem reconhece que a jornada de aprendizado nunca chega a um fim definitivo e que cada momento oferece uma oportunidade para nos tornarmos melhores do que éramos no dia anterior. Portanto, embora Marco Aurélio pudesse ter facilmente se acomodado nos louros de suas realizações como governante, ele escolheu o caminho de um estudante perpétuo. Ao fazê-lo, ele exemplificou uma maneira de ser que nos encoraja a todos a buscar respeito não por meio de elogios, mas por meio de uma paixão genuína pelo aprendizado e pelo crescimento pessoal. O papel da responsabilidade.
O papel da responsabilidade e do dever em cumprir seus compromissos como imperador era muito mais abrangente do que simplesmente tomar decisões administrativas ou planejar estratégias militares. Isso exigia uma dedicação inabalável, não apenas à administração do império, mas também à preservação dos princípios que mantinham Roma unida. Dentro do contexto estoico, o dever não se limita apenas a realizar as tarefas necessárias. Trata-se de compreender o seu lugar no grande esquema das coisas e agir de forma a se alinhar com o bem maior. Por outro lado, a responsabilidade também inclui aceitar as consequências de suas ações, independentemente de sua natureza. Marco frequentemente abordava a natureza efêmera da vida e as forças incontroláveis que a moldam. Ele enfatizou o princípio estoico de focar no que pode ser controlado, nossas ações e reações. O respeito que ele conquistou estava intrinsecamente ligado a quão diligentemente ele executava suas responsabilidades. Ser imperador não o isentou dessas responsabilidades, pelo contrário, a amplificou. Defendendo consistentemente seus deveres, Marco não apenas fortaleceu o respeito daqueles ao seu redor, mas também enfatizou a importância da responsabilidade na filosofia estoica. Nos dias de hoje, os ensinamentos de Marcos sobre dever e responsabilidade nos lembram de que o respeito é conquistado por meio de ações consistentes, ações fundamentadas em princípios. Trata-se de compreender o papel que cada um desempenha, seja como pai, líder ou membro da comunidade, e agir de maneira que eleve e apoie a comunidade como um todo. Ao fazê-lo, não apenas conquistamos o respeito dos outros, mas também fortalecemos nossa bússola interna que guia nossas decisões morais e éticas. Resistência perante a adversidade. A resistência demonstrada por Marco Aurélio perante a adversidade, juntamente com sua coragem estoica e seriedade, é evidente desde suas meditações até o campo de batalha. Sua resiliência diante das provações brilha intensamente. Ele conquistou o respeito não apenas por causa de sua posição como imperador, mas também devido ao seu espírito inabalável, moldado pelo estoicismo, durante tempos tumultuados. O estoicismo ensina a aceitar as coisas que não podemos mudar e nos encoraja a focar nas reações. Na jornada da nossa vida, o que verdadeiramente nos define não são os obstáculos, mas sim como respondemos a eles. Nos registros históricos, Marco Aurélio não é lembrado apenas como um poderoso imperador, mas de maneira ainda mais impactante, como um farol da filosofia estoica. Suas reflexões, registradas nos momentos silenciosos de introspecção, no meio de um mundo caótico, fornecem um mapa para o respeito genuíno. Em um mundo que muitas vezes equipara respeito com grandiosidade de gestos e proclamações altas, Marcos nos apresenta um caminho diferente, aquele da resiliência silenciosa, da integridade inabalável e da profunda empatia. Ele nos lembra que o verdadeiro respeito não precisa ser perseguido. Ele é um subproduto de viver uma vida fundamentada em virtudes estoicas. À medida que enfrentamos os desafios em constante evolução de nossa era, os ensinamentos atemporais do estoicismo, personificados por Marco Aurélio, nos convidam a viver com graça, compreender com profundidade e agir com honra. Ao fazê-lo, não apenas conquistamos o respeito dos outros, mas, o que é mais importante, conquistamos nosso próprio respeito. Se desejar, compartilhe seus pensamentos nos comentários sobre o tema abordado. Espero que os conteúdos aqui gerados possam te ajudar nessa jornada da melhoria contínua. Considere curtir, inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo e explorar outros vídeos no canal, repletos de sabedoria milenar, que certamente serão do seu interesse. Obrigado por assistir até o fim. Até o próximo vídeo.